A próxima sustentação oral será realizada pelo senhor Tiago de Barros Correia, representante da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento. Seu tempo é de 5 minutos. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pela possibilidade de fazer a sustentação oral em nome da ABSAI. Mas, essencialmente, o papel da agência nesse processo como um todo é criar as condições para que o mercado possa se desenvolver em equilíbrio. E aí, com essa neutralidade tecnológica e de modelos de negócio. E, a partir disso, foi feito um processo que começou em 2018, com a inclusão na agenda regulatória, teve tomadas de subsídio em 2020, em 2021, teve uma consulta pública já de 2 fases, que se inicia em 2023. E parte da necessidade de identificar, já que eu quero que o mercado se desenvolva, eu preciso identificar um problema regulatório, e a partir desse problema é que eu justifico a minha intervenção. E o problema regulatório que foi identificado era que o sistema elétrico brasileiro, a partir do desenvolvimento das novas tecnologias renováveis e variáveis, ele está sofrendo com a necessidade de alguns atributos adicionais para o sistema. Então, o nosso sistema ele era baseado no que a gente falava de restrição por energia. Então, se eu garantisse a expansão da energia, todos os outros atributos viriam junto. E isso já não é mais verdade há algum tempo. Então, o Ministério de Minas e Energia, o Poder Concedente, já tem realizado contratações de potência, que podem ser supridas pelo sistema de armazenamento juntamente com térmicas e com hídricas reversíveis, mas também, e principalmente, já tem existido a necessidade de flexibilidade. E isso pode ser percebido na quantidade de energia que é perdida em Constrangedorf. Então, eu tenho uma dificuldade de geração concomitante com o consumo. Veja, é uma geração que tem contratos. Ela foi viabilizada porque existe um consumidor. Só que o consumo não realiza no mesmo momento em que ocorre a geração, como o próprio Vinícius mencionou. O papel do armazenamento é possibilitar essa igualdade. E como consequência disso, do modelo de negócio do armazenamento, se trazer a geração para o consumo e equilibrar a rede, ele gera uma série de benefícios sistêmicos, tanto de controle de frequência como de tensão, mas principalmente de postergação de investimento em transmissão. Então, independente do modelo de negócio usado, os sistemas de armazenamento eles prestam serviços sistêmicos. E aí, quando a gente olha esse panorama, é com muita satisfação que a gente vê o resultado da consulta pública, que, de fato, endereça e supera diversas barreiras regulatórias que existiam e que atrapalhavam o desenvolvimento dos sistemas de armazenamento. Agora, como não podia deixar de ser, em processos como esse, a gente sempre deixa alguma contribuição final. Existiriam 3 pontos de aperfeiçoamento possíveis. O primeiro diz respeito ao pagamento de tarifa por ultrapassagem, que, dada a flexibilidade dos sistemas, as áreas técnicas sugerem que ela seja em dobro. Só que o problema com isso é que os consumidores também têm grande flexibilidade de poder ajustar a sua demanda contratada. E também geram algum problema sistêmico se ultrapassarem. Então, não existe evidências suficientes ou que justifiquem a cobrança em dobro para sistemas de armazenamento. Aqui seria uma barreira nova ao desenvolvimento de negócios e a gente solicita, então, que seja tratada como regra geral. Outro ponto, também levantado pelo Vinícius, diz respeito à possibilidade de sistemas colocalizados aos geradores possibilitar a otimização do uso da rede. Vai abrir margem na rede, vai postergar investimento. E, dependendo dos arranjos tecnológicos, a própria nota técnica aponta que seria possível reduções de até 40%. Ainda assim, com base no argumento de relação de custo, foi sugerido que isso fosse restringido administrativamente a 20%. Não parece fazer muito sentido haver uma restrição administrativa para isso. Talvez seja o caso de deixar o modelo de negócio se desenvolver e aí, eventualmente, numa avaliação de resultados, verificar se precisa de restrição. E, finalmente, a questão da tarifa. Então, o Vinícius já apontou bastante bem, a gente corrobora o entendimento de que as análises originais apontavam essa como uma solução inadequada. Existem trechos da análise de impacto regulatório, pelo menos em 3 parágrafos, que dizem que isso é um erro a ser evitado. E, nesse sentido, como a gente não contribuiu nessa linha, talvez fosse o caso de, pelo menos, esse item ser tratado com mais atenção, talvez com análise de impacto regulatório específica. Então, veja, como a decisão é não regular, não há prejuízo nenhum em continuar com o regulamento em relação a todos os outros itens, mas não se fecha essa porta e se coloca uma discussão mais aprofundada para os próximos ciclos do próprio processo que já estão previstos. E aí a gente teria uma análise de impacto regulatório específica sobre tarifas. Então, do ponto de vista prático, continuaria não regulando,
que é a proposta da ANEEL, mas sem fechar essa porta para evitar que o debate seja mais aprofundado, especialmente porque existem elementos associados com a cobrança de tarifa, como é um serviço sistêmico e vai ser cobrado dos consumidores via, muito provavelmente, encargos de reserva de capacidade, a gente economiza R$100 em tarifa para depois cobrar do consumidor 150, 200. Por quê? Porque tem a majoração dos tributos que vão ter que ser colocados em cima dessa tarifa, então seria contraproducente do ponto de vista do interesse público. Então, era isso que a gente tinha a tratar. Parabenizar a ANEEL, o trabalho foi muito, muito, muito bem feito e tem 3 pequenos pontos de melhoria, um deles um pouco mais sério, os outros poderiam ser deliberados já hoje mesmo. Muito obrigado.